É ou não é enxaqueca? Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre enxaqueca. A dor de cabeça é uma queixa muito comum no consultório e muitas crianças por aí queixam de dor de cabeça. E é muito importante a gente saber quando a gente pode ficar tranquilo, né, e medicar essa dor de cabeça em casa e quando a gente tem que investigar outras coisas que estejam causando essa dor de cabeça. Quando tem outras doenças que causam a dor de cabeça, a gente fala que essa dor de cabeça é secundária a alguma coisa. E a dor de cabeça pode ser secundária, por exemplo, a uma gripe, a um resfriado, a uma sinusite, que é uma coisa muito comum de doer a cabeça, tem características muito específicas quando é uma dor de cabeça de sinusite, e também pode ser causada por hipertensão, quando tem um aumento da pressão arterial das nossas crianças, também pode ser apresentado, né, ter como um sintoma uma dor de cabeça. Tumores e infecções da cabeça, né, infecção do sistema nervoso central, também se manifestam com dor de cabeça. Mas isso não são as principais causas de dor de cabeça que as nossas crianças queixam no dia a dia, né? Tem as crianças que têm sinusite, que vão queixar de dor de cabeça por conta da sinusite com muita frequência, mas a gente tem duas outras causas de dor de cabeça que a gente fala que são causas primárias, que é a enxaqueca, que é bem famosa e que gera muita dúvida de quando saber quando é enxaqueca e quando não é, e a cefaleia tensional, que tem características que divergem da enxaqueca. E hoje a gente vai conversar sobre as características da enxaqueca nas crianças. Como é que a gente vai suspeitar que é uma enxaqueca? Quais são os sinais de alarme que a gente precisa se preocupar, buscar um atendimento médico, porque estão sinalizando que existe alguma coisa ali por trás, que não é só uma dor de cabeça simples que dá pra gente resolver em casa. E no final desse vídeo, eu vou te contar duas outras causas de dor de cabeça que a gente acaba esquecendo, mas que a gente tem como evitar essas duas causas de dor de cabeça. Então, compartilhe esse vídeo com uma mamãe que tem muita dúvida, que tem um filho que reclama muito de dor de cabeça, para ela ficar atenta sobre os sinais de alarme e se ela consegue avaliar lá na casa dela se o filho dela tem uma dor de cabeça que precisa se preocupar ou se precisa de uma avaliação médica. Vamos conversando sobre a enxaqueca. Quais que são os sintomas, assim, que a gente precisa pensar que o nosso filho está tendo uma enxaqueca? Porque quando a gente pensa em enxaqueca, é muito importante a avaliação do pediatra, porque além do tratamento no momento agudo, no momento da dor de cabeça, a enxaqueca tem como a gente fazer tratamentos profiláticos para diminuir o sofrimento dessas crianças, porque a dor de cabeça causa muito sofrimento, né? Atrapalha a ida para a escola, atrapalha a criança a brincar, e a enxaqueca é uma coisa muito recorrente que vai acontecer, mas que dá pra gente controlar com algumas medidas mais simples feitas em casa e também tem medicações que dá pra gente controlar a enxaqueca. Mas vamos lá, sobre as características da enxaqueca na faixa etária pediátrica, nas nossas crianças. Na maioria dos adultos, a gente sabe que geralmente é unilateral, né? Aquela dor de cabeça latejante, mais de um lado da cabeça. Mas nas crianças, principalmente nas crianças antes da puberdade, a dor de cabeça da enxaqueca, ela pode ser bilateral também. E é uma dor recorrente, uma dor de intensidade ali moderada a grave, uma dor que pode durar desde 2 horas até 72 horas se não for tratada ou se for um tratamento que não seja eficaz, ou seja, é uma dor que pode incomodar muito a vida dessa criança. E nas crianças, elas também, quando elas conseguem referir, né, elas também vão referir como uma dor latejante, essa dor que fica pulsando ali como se tivesse um coração dentro da cabeça da criança. E essa dor, ela piora com a atividade. Então, a criança que tem enxaqueca é uma criança que gosta de estar sempre num quartinho escuro, porque a luz atrapalha muito, a luz piora a dor, o som também piora a dor. Então, uma criança que vai ficar sempre ali mais debaixo da coberta, mais quietinha. E essas crianças também podem ter náuseas, elas podem acabar vomitando. Essas crianças, elas podem ter sintomas neurológicos relacionados à enxaqueca, que podem acabar ficar sem mexer um lado do corpo, ou sem mexer um lado do rosto, ou elas podem falar que estão vendo os pontinhos brilhantes na visão delas, ou perder a visão durante o momento da dor. E, inclusive, esses últimos sintomas de perder a visão, de ver os pontinhos brilhantes, algumas crianças sentem antes de vir a dor propriamente dita. A gente chama isso de aura, que é quando a criança ela sente uma coisa, assim, ela vê os pontinhos brilhantes, que ela já sabe que a dor de cabeça vai vir. Isso geralmente precede a dor de cabeça. E a enxaqueca, em muitas crianças, depois, mesmo que a dor passa, a criança ainda fica mais amuadinha, ela fica mais quietinha, que é como se fosse um pós-dor, né? O pós-dor da criança, ela ainda precisa de um tempo para ela poder se recuperar.
E existem alguns gatilhos que pioram a vida de quem tem enxaqueca. E são coisas que as crianças adoram, presta atenção, ó. Cafeína, que a gente tem muita criança aí de forma incorreta tomando café, porque café não é coisa de criança estar tomando. O chocolate é uma coisa que pode piorar, que pode desencadear a enxaqueca numa criança que já tem a enxaqueca. A privação de sono, ou seja, aquela criança que gosta de estar só brincando, aquele adolescente que passa a noite inteira jogando no celular, isso pode piorar a enxaqueca dele também. A hidratação inadequada, ou seja, beber pouca água, também pode desencadear dor de cabeça. Essas são mais ou menos as características da enxaqueca na faixa etária pediátrica. Mas quando é que a gente vai pensar em outras coisas? Ou seja, não é enxaqueca. Quando essa dor é uma dor mais leve, quando essa dor não é pulsátil, já que eu falei pra vocês que a enxaqueca nas crianças é mais ou menos igual no adulto, que é aquela dor que pulsa, que parece um coração na cabeça. E quando essa dor ela não atrapalha a criança de estar brincando, de estar pulando. Mas a gente precisa ficar atento em quando essa dor de cabeça ela surge, pra gente conseguir diagnosticar tanto os gatilhos, quanto o que piora essa dor de cabeça. E quando a gente leva a criança que tem uma queixa de dor de cabeça no pediatra, ele vai sempre perguntar algumas coisas que, se você tem um filho que tem dor de cabeça, já fica atenta, já deixa tudo isso anotadinho pra você levar na sua consulta com o pediatra, porque isso vai facilitar muito ele conseguir te trazer um diagnóstico. Presta atenção no que o seu filho estava fazendo quando a dor de cabeça começou. Se ele estava quieto, ou se ele estava fazendo uma atividade física, como é que foi o sono do seu filho naquela noite que ele teve dor de cabeça, se existe uma relação entre sempre que ele dorme mal, ele tem dor de cabeça no dia seguinte, quanto tempo que está durando a dor de cabeça do seu filho, sem momentos de estresse, de ansiedade, ou seja, quando está perto de uma prova na escola, quando está perto de uma viagem, a dor vem mais intensamente, e o que melhorou a dor de cabeça do seu filho, se você precisou medicar, se você precisou dar alguma dipirona, algum paracetamol, algum ibuprofeno, alguma medicação analgésica para melhorar a dor, se só com ele ficando quietinho, ficando mais relaxado, a dor passou sozinha, assim, e qual que foi a intensidade dessa dor. A gente pode usar para crianças que têm alguma compreensão, uma graduação de 0 a 10, para a gente conseguir entender como é que está sendo a intensidade da dor ao longo dos dias, né? Porque a gente não vai conseguir dar o diagnóstico da causa da dor de cabeça só na primeira consulta. A gente vai precisar de um diário dessa dor, com todas essas informações que a gente conversou agora. Será que tem como a gente prevenir a enxaqueca? Eu já contei pra vocês que sim, né? A gente tem como prevenir a enxaqueca através de evitar os gatilhos, né? A gente vai através desse diário de dor de cabeça, analisando a longo prazo o que causou a dor de cabeça na vida dessa criança. A gente vai retirando esses gatilhos, se foi alguma coisa de comer, ou se foi algum estresse, algum sono irregular, a gente vai melhorando isso na vida dessa criança. A gente melhora a alimentação dessa criança, melhora a qualidade de sono dela, começa essa criança a fazer uma atividade física ali regularmente, isso tende a melhorar demais a qualidade de vida das nossas crianças. E, em alguns casos, a gente precisa de algumas medicações que são profiláticas, que também melhoram muito a dor de cabeça, a frequência da dor de cabeça das nossas crianças. Ficou claro sobre a enxaqueca? Mas eu acho que o que mais preocupa as mães, no caso vocês, é quais que são os sinais de alarme. Quando é que é uma dor de cabeça que a gente precisa preocupar, que a gente precisa levar para o pediatra avaliar? Vai aqui algumas dicas. Quando o seu filho ficar sem mexer algum lado do corpo, alguma parte do rosto, quando ele perder a visão, quando ele acordar no meio da noite, seja aquela dor de cabeça que acorda a criança no meio da noite, a criança acordou chorando, desesperado, por que seu filho acordou? Mãe, acordei porque a cabeça estava doendo. Isso é um sinal de alarme. Quando é uma dor de cabeça que era ali, de uma graduação de 0 a 10, ela sempre foi um 3, um 4, e do nada ela passa a ser um 8, um 9, isso também é um sinal de alarme. Quando a criança tá, durante o episódio da dor de cabeça, ela tem vômitos, sem avisar, aquele vômito que vem de uma vez, vem em jato, isso também é um sinal de alarme. Quando a dor de cabeça, a criança tinha um padrão específico da dor, ou seja, doía sempre em momentos ali relacionados a gatilhos específicos, e muda o padrão, ou seja, muda a localização, muda a intensidade dessa dor, isso é sinal de alarme. Quando a criança desmaia quando tá tendo a dor de cabeça, quando a criança fica confusa, ou seja, ela fica muito irritada, ou fica sem falar coisa com coisa, ou ela fica sonolenta demais, fora do habitual dela, isso também é sinal de alarme. Quando a criança fica com o pescoço duro, quando tá no momento da dor de cabeça, isso também precisa de avaliação. Todos esses sinais que a gente conversou aqui, eles podem apontar pra gente causas específicas de dor de cabeça que não vão ser a enxaqueca necessariamente.
Então, se você tá na dúvida, se o padrão de dor de cabeça do seu filho tá diferente, ou mesmo que o seu filho tenha uma dor de cabeça que não te preocupa, é sempre muito importante que ele vá numa avaliação com o pediatra, porque vai ser o olhar do médico que vai conseguir te dizer se é uma dor de cabeça primária ou se ela é secundária, alguma coisa que pode ser tratada, ou se tá precisando de uma medicação para diminuir a frequência, a quantidade dessas dores de cabeça que o seu filho tá sentindo. Conseguiu entender mais ou menos? E a coisa que eu queria muito frisar com vocês, 2 causas de dor de cabeça que a gente acaba negligenciando muito. A primeira, desidratação. Gente, beber pouca água. A gente tem tanta criança por aí que bebe pouca água, tanto adolescente bebendo pouca água, principalmente quando você mora numa região muito seca, numa região com muito calor, né? A gente já mora nos trópicos, né? Mas a gente tá passando pelo inverno agora, mas tem lugar que ainda tá quente nesse país, né? E pouca água, beber pouca água dói a cabeça. Então, criança que bebe pouca água precisa de se hidratar. O nosso corpo é 60, 70% de água. A gente precisa de água, senão a gente vai ter muitos sintomas. E um deles é a dor de cabeça. Então, atenção para essa causa de dor de cabeça. E a segunda coisa que a gente tem tido demais mesmo, cefaleia, que é o nome bonito que a gente chama na medicina, a dor de cabeça é cefaleia. A dor de cabeça por abuso de analgésico. O que significa isso? O seu filho tem uma dor de cabeça e você dá uma dipirona para ele. Seu filho tem uma dor de cabeça, você dá um paracetamol. E nisso de estar sempre dando dipirona, paracetamol, por um longo período na vida do seu filho, com uma frequência muito grande, ele acaba tendo dor de cabeça por conta do abuso, do excesso dessas medicações. É como se, vamos fazer uma analogia assim, como se o cérebro se viciasse nessas medicações e elas param de fazer efeito. Então, o cérebro vai estar sempre precisando de mais, e a dor de cabeça vai estar sempre acontecendo. É mais ou menos assim para você entender. Então, a gente precisa entender qual que é o momento correto de medicar as nossas crianças. E para isso, medicação é prescrição médica. Remédio é bom, mas é bom no momento certo, na dose adequada, com a indicação correta. Quando a gente faz de forma incorreta, tem sempre problema. Então, fica de olho na dor de cabeça do seu filho, procura um pediatra para uma avaliação. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Compartilha com uma mamãe que também tem uma criança que reclama muito de dor de cabeça. Um beijo e até a próxima!